processo em papel, o processo judiciário em papel está com os dias contados. E o processo virtual, eletrônico, está chegando. Como é que isso vai impactar a vida de quem trabalha, de quem lida com isso? Sobre isso a gente conversa agora com o Dr. Rogério Dornelles, que é médico especialista em medicina do trabalho. Doutor, obrigada pela sua presença aqui. E a gente começa, antes de entrar propriamente no processo virtual, como é que isso impacta, como é que está a saúde do servidor público federal hoje, do judiciário? A gente tem acompanhado a saúde do servidor desde 2002, onde a gente fez uma primeira pesquisa com servidores do Judiciário Federal no Rio Grande do Sul. E mostrou que os servidores adoeciam como todos os trabalhadores, né? Apesar de ter toda uma campanha dizendo que são marajás, que não trabalham, não, eles estavam com as doenças próprias atuais de quem trabalha. São as doenças osteomusculares, as LER, DORT, lombalgias, cervicalgias, as doenças, os distúrbios psiquiátricos, seria se dizer, depressão, ansiedade, estresse, mostrando um quadro muito semelhante ao que se tem na maioria dos trabalhadores brasileiros hoje em dia, que trabalham a nível de escritório, né, que é o tipo de trabalho. Né. E com a chegada do processo virtual, doutor, como é que isso vai impactar? A gente fez uma pesquisa mais recente, agora em 2008, nos JEFs, Judiciários Especiais Federais do Rio Grande do Sul, que incluiu 205 servidores, né, junto com estagiários. O que a gente observou é que piorou a condição de saúde desses servidores. Então, nesses locais já foi implantado o processo virtual? Sim, já foi implantado. Desde 2004 vem a implementação desse processo virtual nesses judiciários especiais. E o que a gente observou que isso piorou a saúde das pessoas, aumentando as dores, dores osteomusculares, aumentou problemas de visão, né, onde aumentou a ardência, e também a questão psicológica piorou, né? Então, assim, a gente aplicou um teste que é o SRQ-20, que é um teste proposto pela Organização Mundial da Saúde, onde a gente chegou a um índice de 37% das pessoas com algum nível de distúrbios psiquiátricos menores, que são depressão, ansiedade, estresse, que é um índice bastante elevado, né? Comparando, se a gente comparou com uma outra cidade, da Universidade Federal de Pelotas, onde fez em toda a cidade de Pelotas, que deu um índice de 28%. E essa é uma coisa interessante, né? Porque o senso comum indica o quê? Não, pô, são pessoas que têm um bom salário, têm estabilidade, têm isso e aquilo, mas o que mostra é que elas estão adoecendo mais que as pessoas normais, que também mostra uma bela influência do trabalho nesse nível de adoecimento. Então, eu acho que, se eu gostaria de deixar um recado, assim, o servidor público trabalha, ele é gente, ele adoece, tem problemas e trabalha bastante, tanto é que os índices de adoecimento estão mostrando isso. Fisioterapia é uma profissão que tem como finalidade o tratamento de lesões, isso de modo geral, né, o próprio nome diz fisioterapia, tratamento do corpo. Esse tratamento ele é generalizado em diversas áreas que é dividida a nossa profissão. A fisioterapia ela é uma profissão muito nova, ela tem em média uns 40 anos no Brasil, ela foi reconhecida há pouco tempo e a função da fisioterapia é prevenir e tratar e reabilitar o paciente, devolver a função, melhorando a qualidade de vida. Uma das áreas mais comuns da fisioterapia seria a parte da ortopedia, onde geralmente o profissional ele se forma já e atua nessa área de ortopedia. Umas outras áreas que são importantes também, que atua a nossa profissão, é a área de neurologia, a área de respiratória e cardiologia. Nós temos a área de fisioterapia do trabalho, que inclusive é uma área que tem crescido muito ultimamente. O cenário atual está muito bom, tem crescido a cada dia mais. Há uma expansão, um melhor reconhecimento, cada dia os médicos veem o trabalho e trabalho conjuntamente com a gente,
né? Atuando em hospitais, em clínicas, em pós-operatórios, né? No trabalho de prevenção em empresas, fazendo ginástica laboral, tá? E também usado muito em estética, em academias. Então a fisioterapia hoje ela tem crescido muito e ela está abrangendo diversas áreas, né, da área da saúde, mas sempre com esse mesmo objetivo, que é o tratamento do corpo. Então, após um diagnóstico clínico, né, que é realizado por um médico competente da área, a fisioterapia ela entra com o objetivo de fazer o tratamento conservador. O que seria o tratamento conservador? Ele é seguido de repouso, anti-inflamatórios específicos e a fisioterapia, né? Então, seria um passo inicial da lesão, evitando, né, uma futura cirurgia. Doutor, o senhor falou de problemas osteomusculares, agora com o processo relacionado com o processo virtual. Mas não são os mesmos problemas que tinha anteriormente à instalação desse? São os mesmos problemas, só que agravados, né? Porque antes, vamos dar um exemplo, processo virtual, tu estava lá folhando o processo, te levantava, discutia com alguém, tu tinha uma certa mobilidade enquanto organismo que precisa, né? Agora não, tu fica sentado na frente da tela de um computador, com um teclado, olhando o monitor. Então, o que acontece com os olhos? Tu fica sem piscar, e o piscar é fundamental para lacrimejar os olhos, que é o que dá uma boa condição de visão. Senão tu vai ficar com ardência nos olhos, tu vai, muitas vezes pela fixação, ficar com a visão um pouco turva, né? Sem muita mobilidade, acaba acontecendo que tu perde um pouco dessa visão lateral. Com os braços, o que acontece? Tu vai estar aqui, a tua relação muscular é ficar sentado, parado, isso aumenta a tua dor nas pernas, nos pés, nas costas, e o teclado e o mouse, que são os teus interlocutores com o mundo, né? Então, isso reduz. E quanto à questão do sofrimento mental, dessa piora da qualidade psicológica, né? E esse desenvolvimento dos distúrbios psiquiátricos menores, isso tem a ver com o aumento da quantidade de trabalho, que a gente conseguiu demonstrar também no trabalho, que houve um grande aumento. Dentro da mesma jornada, o aumento. Isso. Essa questão da intensificação do trabalho, nós fizemos uma pergunta assim, aumentou a jornada de trabalho? 70% disse que não tinha aumentado. E que aqueles que disseram que aumentou, isso tinha sido 1 hora, e nem todos os dias na semana. Então, tu não tem uma intensificação da jornada de trabalho, não aumenta a jornada. Se tu pergunta, houve aumento da quantidade de trabalho, daí 70% diz que houve aumento da quantidade de trabalho. O principal é pelo aumento do número de processos que as pessoas respondem na pergunta. A segunda questão que levanto é em função da própria sistema de informática, que dificulta o trabalho, tu vai ter que trabalhar entre mais janelas e tal. Bom, nós tínhamos que comprovar, porque os 2 testes psicológicos não vinculavam diretamente, tanto o JCQ quanto o SRQ, com o processo virtual, a piora da condição psicológica. Opa, o que houve? A gente teve que buscar isso em termos de dados. Então, o que a gente encontrou? A gente encontrou que houve um aumento de 2004 a 2008 de 104% de ingresso de processo. Isso relacionado, isso por conta de ser processo virtual? Sim, porque do contrário seria impossível, porque tu teria que prever muito mais gente carregando o processo, muito mais mesas para sustentar esse processo, muito mais pessoas para receber e dar informação para os advogados, porque tudo isso é feito de forma virtual. Quer dizer, o advogado está no seu escritório, se resolver trabalhar às 4 da manhã, e tem processos que entram às 4 da manhã, porque se sabe a entrada, e encaminhar está entrando às 4 da manhã. Antes disso, mesmo esse advogado, ele teria que estar no horário, ou ele digitar, se deslocar, ou alguém se deslocar no horário. O protocolo tinha que estar aberto. Exatamente, quer dizer, fisicamente seria impossível ter esse aumento, virtualmente ele é possível. Aí nós fomos comparar isso com o número de pessoas, o aumento de jefes, no caso, de pessoas nesse mesmo espaço de tempo, de 2008. Então, até 2004, tu tinha 30 jefes em funcionamento. Em 2008 era 41, então aumentou 11, que deu 34%. Então, tu tem 104% de aumento de trabalho e 34% apenas de aumento de pessoal para responder esse trabalho.
Outra coisa que mostra a intensificação foi quando tu compara com os servidores efetivamente lotados nesses GEVs e a lotação ideal. Daí tu como pegou 2007, 2008, 2009, o que aconteceu? Em 2007 tu tinha 3,3% a menos de servidores do que a lotação ideal. Isso em 2008 já foi para 5,5 menos. Em 2009 era 9,6, então tu já tem menos servidores lotados do que a lotação ideal indica. Então isso demonstra um motivo, porque as pessoas estão tendo que trabalhar mais no mesmo espaço de tempo, e como a gente fez a parte qualitativa da pesquisa também, tinha gente que dizia, olha, eu vou para casa, eu tenho que me trancar no quarto 1 hora, para depois poder me comunicar. Tem gente que não vê TV mais e tal. Então tu tem cada um com seu... Mas o importante é isso, tu não pode deixar aumentar esse volume excessivo de trabalho, tu tem que conter isso. Pois bem, os acidentes de trabalho geram bastante controvérsia na Justiça do Trabalho. Basicamente, o trabalhador que tiver se acidentado, desde que haja prova da existência da culpa do empregador, ou no caso de responsabilização objetiva derivada da legislação de regência, o trabalhador terá direito a algumas indenizações de natureza civil trabalhista. Essas indenizações são basicamente 3. A indenização por danos materiais, por danos morais e por danos estéticos. A indenização por danos morais é correlata ao percentual de perda da capacidade laborativa do trabalhador. Portanto, se o trabalhador perde parte da sua força de trabalho, ele deverá ser indenizado pelo seu empregador na exata medida e na exata extensão dessa perda da força do trabalho. Vale dizer também que em determinados contextos, se o trabalhador vier a falecer, as pessoas que terão legitimidade para postular a indenização serão os seus descendentes, aquelas pessoas que viviam sob a sua dependência, porque essas pessoas perderão o salário daquele trabalhador que era necessário para o sustento da casa. Por outro lado ainda, o trabalhador terá direito a danos morais e estéticos, como eu já havia falado. Os danos morais são aqueles oriundos do sofrimento íntimo que aquele trabalhador suporta em virtude do acidente. É muito comum o empregador perceber que o empregado perceber que o empregador não se preocupou com a sua dignidade, não lhe ofertou equipamentos de proteção adequados, e isso, no mais da vez, redunda no acidente. E o trabalhador tem um sofrimento íntimo muito grande, porque naquele espaço de convalescência ele se sente impotente, ele não pode trabalhar, e às vezes ele até perde permanentemente, em toda a extensão, a sua força de trabalho. Isso, lhe causando sofrimento íntimo, recomenda que o empregador seja condenado ao pagamento de uma indenização por dano moral. E, por fim, nós podemos dizer também sobre os chamados danos estéticos. Em determinados contextos, o acidente acaba gerando uma lesão no trabalhador bastante perceptível. Pense, por exemplo, em fatos bastante comuns, como a gente tem desafiado no nosso dia a dia, do trabalhador que tem um braço amputado, uma perna amputada, que sofre queimaduras pelo seu corpo, e essas queimaduras nunca mais deixam esse trabalhador ter uma aparência estética agradável. Nesse caso, além da dor moral que o trabalhador sofre, ele também tem direito a uma indenização por danos estéticos, porque é evidente que ninguém quer sair na rua e se sentir objeto de uma admiração espantosa da sociedade. E isso acaba às vezes acontecendo em virtude do potencial aleijão que o acidente de trabalho pode provocar nesse trabalhador. Uma questão também que é bastante importante de nós deixarmos bastante claro é a questão se o acidente ocorrido no deslocamento do trabalhador da casa para o trabalho seria considerado um acidente de trabalho. A resposta é positiva, porém deve ser contextualizada. Se o trabalhador sofre um acidente nesse trajeto, nesse deslocamento, esse acidente, para efeitos previdenciários, é considerado sim um acidente de trabalho que vai proporcionar ao trabalhador
um benefício previdenciário. Nesse caso, né, parece-nos bastante razoável que o empregador não deva ser responsabilizado pelo acidente, porque, afinal de contas, ele acabou não acontecendo no ambiente de trabalho. A única exceção que nós poderíamos vislumbrar do empregador ser compelido a indenizar o trabalhador pelo acidente ocorrido no trajeto seria naqueles casos que o empregador fornece o transporte para o trabalhador. Isso é muito comum, por exemplo, na área rural. Nós sabemos que os boias-frias, por exemplo, são transportados da cidade para o campo para a realização das suas atividades diárias. Nesse caso, em sendo o transporte fornecido pelo empregador, o empregador está obrigado a fornecer um transporte adequado em condições bastante seguras. Se a falta de segurança do transporte inadequado acarretar no acidente, nesse caso, embora o acidente tenha acontecido no trajeto, no deslocamento, ele também permeará o contrato de trabalho na perspectiva do reconhecimento de direitos de natureza civil trabalhista, que serão julgados e processados no âmbito da Justiça do Trabalho. A questão do processo virtual parece inexorável, assim, veio para ficar. Né? Assim como passou-se a escrever, né, por máquinas de datilografia, né, ao invés de manual, o virtual veio para ficar. Então, o que fazer? A pesquisa aponta caminhos? Aponta, a gente teve essa preocupação, né, de saber o que fazer. Eu acho que tem uma coisa que é fundamental, tu tem que diminuir a carga de trabalho, isso não é só de servidores, né, isso é dos juízes também. Né? Então, assim, ó, diminuir a carga de trabalho significa tu instituir pausas também. Né? Tu vai ter que trabalha 50 minutos, vai ter que ter 10 minutos de descanso longe do monitor, caminhando, indo no banheiro, tomando um cafezinho, conversando com as outras pessoas, fazendo alguma coisa para manter essa pausa, que é uma coisa concreta, que daí tu vai levantar, vai circular teu sangue, tu vai conseguir aliviar um pouco dessa pressão. E a outra coisa do volume que é fundamental, tu vai ter que trabalhar assim no aumento de chefes. Porque não adianta só tu vai aumentar o número de servidores, melhora programa para essa versão, mas tu vai ter um juiz só julgando. Então, assim, isso vai, em algum momento, alguém vai responder por isso. E a gente conversou com alguns juízes, e tem juízes que realmente estão jovens, né, acostumados. Eu não estou falando em juiz que não esteja acostumado a usar o computador. Né? Seria uma novidade, que todos nós, eu pessoalmente, foi difícil para eu me acostumar com esse novo instrumento, né? Porque faz 10 anos que ele domina a nossa vida. Eu já tinha um bom tempo de formato e eu estou falando de juízes jovens, que 30 e poucos anos, que isso já faz parte da vida deles há mais tempo, com dificuldades pelo acúmulo de trabalho. Tem outras questões que tu tem que vai mais na área do próprio computador, do sistema, quer dizer, garantir boa qualidade para as pessoas, de ambiência, que é mobiliário, programas que sejam fáceis do operador ali trabalhar, uma boa relação onde tu tenha que ter o quê? As pessoas observam falhas ou problemas, eles têm que ter um canal de comunicação com quem faz esse sistema para que isso seja melhorado. Né? Então, são essas coisas. Outra questão é a questão de uma educação continuada. A gente notou uma grande falha. Só 3,8%, 4% tinham sido treinados para usar uma ferramenta nova que é usada numa produção nova pela administração. O resto tudo treinado contava. Isso é um absurdo, né? Quer dizer que esses servidores, eles vêm de uma época acostumados com alguns instrumentos, isso é mudado e eles estão despreparados. Despreparados, não foram educados para lidar com isso tudo. Então, era interessante tu falar com as pessoas, porque daí mostrava o seguinte, não, daí eu vi o fulano fazendo tal coisa com uma tecla e eu usava 10 teclas para fazer. Então, se tu tivesse tido a educação de como usar o sistema, essa pessoa estaria trabalhando bem menos do que está. Então, é um conjunto de questões que vão ter que ser mudadas. Né? Acho que vai ter que ter normatizações, porque existem coisas que não podem. Por exemplo, assim, tem qualidade dos documentos que chegam que dificulta o trabalho do servidor que está fazendo, porque é baixa qualidade. Tu tira, em vez de escanear um documento, tu tira a foto com o celular. Isso... que foi exemplo que vocês
perceberam nessa pesquisa. Exatamente. Percebemos isso, a gente viu, inclusive, documentos que tu não consegue saber o que é. A Justiça do Trabalho de Mato Grosso vence a barreira da distância e chega até você através das varas itinerantes. Com a vara itinerante em sua cidade, você não precisa se deslocar até o município sede da vara do trabalho. Procure saber quando o juiz do trabalho estará atuando em sua cidade para que você possa exercer plenamente seus direitos de cidadão. Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A Justiça Cidadã. Tem um quadro muito bom a fisioterapia aqui no estado. Inclusive, muitas pessoas têm buscado o nosso estado, né, recém-formados, com a finalidade de busca de um aperfeiçoamento profissional, busca do mercado de trabalho. É um local que tem crescido muito, tem campo ainda para muitos profissionais aqui. Nós temos hoje aproximadamente 600 profissionais em Mato Grosso e mais 650, se eu não me engano, no interior. Então, o estado em si ainda comporta bastante profissionais, porque se a gente pegar só a capital, vai dar aproximadamente 1 milhão de habitantes, juntamente com Várzea Grande. Aí, se nós analisarmos que um profissional fisioterapeuta é para cada 10 mil habitantes, então ainda existe espaço para bastante profissional aqui. E as pessoas que têm vindo a Mato Grosso têm conseguido assim um bom crescimento profissional, um reconhecimento, né, do seu nome na área da fisioterapia. Tem sido uma área bem bacana, assim. E quais são os requisitos de qualificação para atuar nessa área? Para atuar na fisioterapia é necessário a graduação feita em universidades, né, uma média de 4 e 5 anos. E depois, quando forma, geralmente você escolhe a área em que gosta de atuar, vai procurar fazer uma pós-graduação, algum curso da área escolhida. Bom, primeiramente é a formação em bacharel em fisioterapia. Isso pode ser realizado nós temos aqui no estado 3 faculdades. Nós temos a Universidade de Cuiabá, que é a UNIC, nós temos a Universidade de Várzea Grande, Centro Educacional de Várzea Grande, a Univag, e o ISEC, que é a faculdade mais nova aqui. Após essa formação, você já está apto a atuar no mercado, né? Obviamente inscrito no seu Conselho Regional de Fisioterapia, né? Do Conselho de Classe. Fora isso, é importante na área da fisioterapia, o profissional está buscando uma qualificação além da sua graduação. Assim como todas as demais profissões, a qualificação pós-graduação ela é muito importante e a fisioterapia não poderia ser diferente, né? A fisioterapia ela tem um diferencial que não necessariamente o indivíduo procure uma especialização lato sensu após a graduação. Geralmente eles procuram cursos, como cursos hoje que está em crescimento, que é o Pilates, né? Tem um RPG, tem acupuntura, tem shiatsu, né? E assim por diante. Então a busca é maior em cursos do que em qualificação lato sensu. Mas ambas as partes são muito interessantes. E alguns buscam qualificações stricto sensu, como mestrados, doutorados, pós-doutor e assim por diante. Tem um curso muito bom também de Pilates, realizado pela Clínica Posturale. É um curso assim, que muitos profissionais aqui da área, acho que 90% dos profissionais com formação em Pilates em Cuiabá realizam esse curso, né? Ele é ministrado pela professora, né, e fisioterapeuta Lorena. É um curso muito bom, muito reconhecido. Os demais cursos da área, por exemplo, o RPG, a acupuntura, os profissionais, as terapias manuais que têm crescido muito também na área da fisioterapia, que são, nós podemos citar o Mulligan, o Maitland, a osteopatia. Esse tipo de qualificação o profissional não consegue encontrar em Cuiabá. Aí nesse caso ele precisa ir para grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, para ele conseguir ter o alcance a essa qualificação. Aqui em Cuiabá ainda é carente um pouco nessa área. A questão do assédio moral, assim, acho que todo mundo se lembra mesmo,
As pessoas que na escola sempre tinha aquelas... Hoje está se discutindo muito bullying, né? Então, assim, ó, que tinha aquele assediador que gostava de brigar, que fazia isso e tal, mas tinha uma coisa maior entre as pessoas que logo acabava se conseguindo isolar aquilo, que é essa coisa maior que a gente pode chamar hoje de solidariedade, mas esse respeito mútuo, essa vontade de ajudar uns aos outros, que é o que está faltando muito dentro dos ambientes de trabalho. E acho que é bom colocar, e isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar bastante, ver profissionais que consigam fazer da gente sair desse individualismo, dessa ideologia que se colocou, que só o primeiro que é bom, o resto nada vale e tal, porque a gente sabe que é primeiro hoje, é segundo amanhã, quer dizer, então cada momento nos coloca desafios que algum de nós deve estar melhor preparado para vencer esses desafios. E a gente se mantém juntos. Nós, seres humanos, nós precisamos da companhia uns dos outros. A gente precisa disso da sociedade. Não é o individualismo que nos norteia, não é a gente viver sozinho, ao contrário, a gente gosta de conviver com mais gente, a gente gosta de fazer festas. E isso a gente consegue com esse respeito, com a solidariedade. Então, eu acho que é fundamental se investir nisso. Seja serviço público, e acho que os sindicatos têm que investir nisso, acho que nós temos que investir nisso, reavaliar nossa vida, saber se a felicidade está a gente poder conviver melhor um com os outros e tal, ou a gente não conviver com as pessoas, ou ficar enganando as pessoas para andar numa BMW, que daí depois tu vê que não era bem aquilo, melhor era ter uma Ferrari, e assim tu vai sem nunca conseguir, é o cachorro correndo atrás do seu próprio rabo. E essa solidariedade, o senhor avalia como um remédio para o assédio moral no trabalho? Não existe assédio moral onde tem um ambiente solidário, porque esse ambiente solidário exclui o assediador. Né? Então, porque o assédio, eu acho que é importante a gente ver, ele é uma forma de tu administrar pessoas. Por exemplo, tem empresas que elas demitem aquele que é o melhor funcionário só para dar medo nos outros. Porque daí, pô, vocês demitiram aquele que é o cara que mais trabalha, imaginam que vão fazer comigo. E daí tu tem medo de perder emprego, faz isso. E o assediador, ele para administrar, ele faz a mesma coisa. Ele tenta juntar o grupo para assediar uma determinada pessoa, ou então ele fica assediando aquela pessoa e aquela pessoa... Que é o incompetente, exatamente, que é o que não produz. Isso, que está pensando em outras coisas, que traz os problemas de casa para o trabalho, que tudo, que tenta jogar tudo de ruim. E as outras pessoas, assim, num ambiente que não tem solidariedade, ou se silenciam, ou elas acabam, até alguns, jogando as pedras juntas, né? Então, por quê? Daí para se sentir também melhor e tal. Só que o que também se observa é que, excluído esse assediado desse ambiente, ele vai assediar outro. Então é só uma questão de tempo. Outra vítima vai... Uma outra vítima, porque é o jeito que escolheram para administrar. E o servidor público, ele tem um assédio direto, inclusive, de aquela pencha de Marajá, e volta e meia a imprensa volta com esse tipo de atitude contra o servidor público, né? Que já possibilita esse elevado nível de assédio dentro do serviço público, que é bastante elevado, diga-se de passagem, né? Porque algumas pessoas, para responder aos apelos, né, ditos, ficam dizendo que não trabalham, e a gente felizmente conseguiu mostrar que trabalham, e trabalham tanto que até adoecem em função desse trabalho. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, pelas informações. A gente conversou com o Dr. Rogério Dornelles, que é especialista em medicina do trabalho. Mas você pode rever esta entrevista a qualquer momento. Acabou agora, mas ela também está disponível no site do TRT, trt23.jus.br, clicando no banner Vídeos. E o assunto da nossa próxima entrevista pode ser sugerido por você. Nós estamos aguardando o seu e-mail no nosso endereço eletrônico. Obrigada e até o próximo programa.